Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Como o WhatsApp está fazendo as pessoas trabalharem cada vez mais, mesmo nos dias de folga. Pesquisa da Academia Americana de Neurologia mostra que falar mais de um idioma aumenta as chances de sobreviver a um AVC. Médico em Minas Gerais leva crianças para a cirurgia usando capas de super-herói, sem traumas nem choro. Com a adoção do modelo híbrido ou apenas o home office, por muitas empresas no Brasil, pós-pandemia, foi feito um levantamento para saber qual seria a preferência dos trabalhadores caso precisassem voltar ao modo anterior, 100% presencial. Vamos ver o resultado. Realizado pela consultoria Robert Half, a pesquisa mostrou os seguintes resultados. 24% afirmaram que essa escolha é determinante e que não seguiriam na mesma empresa. 33% disseram que a flexibilidade ao trabalho 100% presencial é relevante, mas não totalmente decisiva. Cerca de 57% disseram estar dispostos a procurar um novo emprego caso a empresa atual decida voltar integralmente ao modelo presencial. Outros 74% responderam que desejam trabalhar em um modelo híbrido ao longo do ano, sendo 41% querem ter flexibilidade para decidir quais e quantos dias vão ao escritório. 33% preferem que a empresa tenha uma distribuição pré-definida de quais serão os dias de trabalho remoto e presencial. Já entre os profissionais que estão em busca de recolocação, 78% gostariam de contar com um modelo de trabalho híbrido, mas só 16% afirmaram que deixariam de aceitar uma proposta se a empresa não oferecesse essa flexibilidade. O WhatsApp está fazendo as pessoas trabalharem cada vez mais. Com o avanço da tecnologia, é comum que muitas fiquem conectadas ao ambiente de trabalho, mesmo nos dias de folga. Presente em 99% dos celulares brasileiros, o WhatsApp é uma das principais ferramentas para a comunicação entre colegas de trabalho. Se antes era possível esbarrar em alguém somente quando se compartilhava o mesmo ambiente de trabalho, agora a disponibilidade é ilimitada. Pedir uma informação leva somente alguns segundos, independentemente do momento de segunda a segunda. Com a popularização da plataforma, colaboradores de diferentes empresas passaram a criar grupos para o compartilhamento de informações e arquivos, de forma mais rápida e prática do que o antigo e-mail corporativo. Os avisos foram transferidos para um aplicativo instalado nos equipamentos privados dos funcionários. Portanto, podemos dizer que o ramal do escritório agora fica no bolso. Porém, essa facilidade de conversar com colegas de trabalho tem seus custos. Pelo menos 30% dos profissionais afirmam sentir pressão para estar disponível o tempo todo no trabalho, segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. No aplicativo é impossível definir um intervalo de horários para receber mensagens de pessoas ou de grupos específicos. Esse problema está ligado diretamente à valorização excessiva ao trabalho e às falhas na cultura organizacional das empresas. Muito disso se refere também à praticidade. Mesmo que algum colega de trabalho tenha dificuldade com o uso da tecnologia, se há uma ferramenta que ele provavelmente sabe utilizar, é o WhatsApp. Os problemas do aplicativo vão além do incômodo fora do horário de trabalho. Receber mensagens pessoais no mesmo local onde se lida com questões profissionais podem interferir na produtividade, além de embaralhar as regras de comportamento no ambiente corporativo. Além disso, o WhatsApp é muito utilizado em micro e pequenas empresas, onde a utilização de softwares corporativos podem ser inviáveis, já que o aplicativo do Grupo Meta é gratuito e oferece os recursos básicos para a comunicação.
que são essenciais para diversas companhias. Um projeto idealizado pelo Instituto Brasil Solidário, chamado Vamos Jogar e Aprender, ajuda escolas a inserir e trabalhar conceitos como poupança e investimento com alunos dos ensinos fundamental e médio. Mais de 1 milhão já tiveram contato com jogos de tabuleiro e hoje alcança escolas de todo o país e da América Latina. O projeto, que nasceu em salas de aula no Ceará em 2016, está presente em 3,5% das escolas da rede pública brasileira, em mais de 300 municípios, do Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul. Para colocar os jogos em prática, foi realizada uma experimentação com 20 mil alunos no Ceará. Em 2019, chegou ao Chile e em 2021 à Colômbia, mantendo a mesma estrutura, fazendo apenas algumas adaptações. Alinhados à Base Nacional Comum Curricular, que em 2019 tornou a educação financeira obrigatória em todas as escolas, os jogos estimulam também o empreendedorismo entre os estudantes. Escolas indígenas também têm observado benefícios no uso dos jogos em sala de aula e, segundo o Instituto, um dos diferenciais dos jogos é que eles vão além do ambiente escolar, porque os alunos levam conhecimento para os pais, amigos e parentes. O projeto é financiado por empresas que promovem iniciativas ESG, sigla em inglês para práticas sociais, ambientais e de governança, e é gratuito para escolas. A expectativa é levar para mais países em breve. Novas escolas podem pedir para receber o projeto Vamos Jogar e Aprender no site do Instituto Brasileiro Solidário. O Brasil já importou 21 bilhões de dólares em criptoativos nos últimos 3 anos, segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o que indica um aumento na compra de criptomoedas como o Bitcoin por pessoas residentes no Brasil neste período. Em números totais, o saldo comercial brasileiro em março de 2023 foi de 11 bilhões de dólares, sendo o valor das exportações de 33 bilhões de dólares e as importações totalizaram 22 bilhões de dólares, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Considerando o acumulado até março de 2023, as exportações totalizaram 76 bilhões de dólares e as importações 60 bilhões de dólares, resultando em um saldo da balança comercial de 16 bilhões de dólares. O Dia das Mães está chegando e é melhor preparar o bolso. Até porque não são apenas elas que aguardam ansiosas a chegada de um presente. Essa é a segunda melhor data do ano para o comércio. E a expectativa é de um movimento de R$500 bilhão. A pesquisa da Federação do Comércio aponta que o Dia das Mães deve movimentar no estado quase R$500 bilhão, valor 37% maior que o ano passado. E o preço médio do presente será de R$ 219. Em relação aos anos anteriores aí que nós passamos momentos difíceis, né, que as pessoas não queriam fazer comemoração, e hoje nós temos mais de 80% desejando comemorar. Então é um momento muito oportuno, né, para o comércio. A pesquisa também revela que o pessoal vai bater perna para comprar o presente da mamãe. 85% dos consumidores desejam fazer suas compras presenciais. E quem vai à loja gosta de ser muito bem atendido, recepcionado. Não é de hoje que esta comerciante faz isso. Que o cliente, ele é essencial, ele é primordial e assim, ele é tudo pra gente. Então a gente realmente trata com uma diferença o atendimento e depois a qualidade e depois o preço. É óbvio que amor e carinho são essenciais para o Dia das Mães, mas um presente é algo que nunca sai de moda. O maior rubi do mundo será leiloado em Nova York, nos Estados Unidos, no mês de junho. Com mais de 55 quilates, a pedra é avaliada em 150 milhões de reais. Ele tem nada menos do que 55,22 quilates. E a casa de leilão Sotheby's espera vendê-lo por 30 milhões de dólares. Nada menos do que 150 milhões de reais.
O nome do maior rubi do mundo se chama Estrela Fura. O batismo em português da pedra se deu por causa do local onde a gema foi encontrada. Na verdade, os rubis de Moçambique são uma fonte relativamente nova em comparação com as origens clássicas, que geralmente são birmanesas. Acho que, historicamente, as pessoas têm tentado procurar fontes alternativas de rubis que não sejam apenas birmaneses, porque essas fontes estão quase esgotadas. Não vemos mais muitas peças com qualidade de lá. O rubi Estrela Fura está exposto no momento em Hong Kong. Antes do leilão em Nova York, em junho, a pedra vai fazer um tour por vários lugares, como China, Taiwan, Itália e Dubai. Uma pesquisa feita por pesquisadores da Academia Americana de Neurologia mostrou que falar mais de um idioma aumenta as chances de sobreviver a um AVC, o acidente vascular cerebral. Para chegar até o resultado, os pesquisadores analisaram a recuperação de mais de 1.000 mexicanos americanos que tiveram derrame cerebral nos últimos 10 anos. No período de 3 meses após o acidente vascular cerebral, foram analisadas as áreas neurológica, funcional e habilidades de pensamento e memória. A observação comparou 170 pessoas que falavam apenas espanhol, com 926 pessoas que falavam apenas inglês ou eram bilíngues. Aqueles que falavam apenas espanhol eram mais velhos, tinham recebido menos educação e tinham um quadro neurológico pior no momento do derrame do que os outros do outro grupo. A comparação mostrou que nos 3 meses que sucederam o derrame, os falantes apenas de espanhol tiveram pontuações neurológicas de média 7, ou seja, sequelas aparentes do derrame. Já os falantes apenas de inglês e os bilíngues tiveram pontuações médias de 4 pontos, o que indica sequelas leves no acidente vascular. Os resultados continuaram os mesmos depois que os pesquisadores levaram em conta as diferenças entre os dois grupos e outros fatores que poderiam afetar o risco de derrame, como pressão alta e diabetes. A única limitação do estudo foi que havia um baixo número de falantes apenas de espanhol. Além disso, a maioria dos mexicanos americanos nasceu nos Estados Unidos, portanto, os resultados podem ser diferentes se fossem analisadas pessoas de fora dos Estados Unidos. Um novo estudo realizado por cientistas norte-americanos mostrou como evitar o embranquecimento dos cabelos. A descoberta pode servir como base para um futuro tratamento revolucionário para impedir ou até mesmo reverter o processo que deixa os cabelos grisalhos. O estudo parte do princípio de que as células-tronco, capazes de se converterem em muitos tipos de células diferentes, teriam a capacidade de se deslocarem entre os compartimentos de crescimento dos folículos pilosos, uma parte da nossa pele responsável pela produção e crescimento do pelo, onde podem ficar presas à medida em que o fio de cabelo envelhece, fazendo com que perca sua capacidade de maturar e mantenha sua coloração. Para isso, os pesquisadores se concentraram em estudar as células-tronco de melanócitos presentes nas peles de humanos e ratos. Eles descobriram que a cor da pele depende dessa célula que, embora não desempenhe nenhuma função específica, continua a se dividir dentro dos folículos pilosos, onde recebem o sinal para se converterem em células maduras, que geram os primeiros pigmentos proteicos responsáveis pela coloração do cabelo. A pesquisa sugere que, com o envelhecimento e os ciclos sucessivos de crescimento, cada vez mais células-tronco de melanócitos ficam presas no compartimento celular chamado de protuberância do folículo piloso. Essas células permanecem nesse compartimento, sem passar para o estado de transformação, e não conseguem migrar para o local previsto dentro desse compartimento, onde receberiam o sinal para se transformarem em células produtoras de pigmentos. Se os resultados do estudo forem aplicáveis aos seres humanos, os pesquisadores acreditam que poderão proporcionar meios de evitar ou reverter a aparição de cabelos brancos. Para os coordenadores do estudo, a perda da função camaleônica das células-tronco de melanócitos
pode ser a causa do embranquecimento e descoloração dos cabelos. A cirurgia plástica no Brasil conquistou brasileiros e estrangeiros de várias idades e deve ultrapassar os 2 milhões de intervenções em 2023. Em especial, a rinoplastia está em destaque. O país lidera o ranking mundial deste tipo de procedimento estético. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. No país norte-americano foram feitos mais de 4.600.000 procedimentos em 2022. Quando se trata de rinoplastia, o Brasil é destaque absoluto em números e no uso das melhores técnicas. Em 2020 foram realizados quase 88.000 procedimentos dessa modalidade no país. As redes sociais também influenciam no aumento da procura. Para se ter ideia, as câmeras de selfie distorcem até 30% a imagem, e o nariz pode parecer maior do que é. Se você pegar nesses últimos anos com o advento das mídias sociais, o paciente hoje, todo mundo usa muito mais os gadgets para selfie, tá? Então o paciente já tem aquela imagem muito mais do rosto do que antes era do corpo. Então a procura aumentou muito dentro dos consultórios. Na rinoplastia reducional, a convencional, como se fosse uma lojinha de nariz com um produto só. Então você vê aquele nariz mais estigmatizado, com cara de cirurgia plástica. A rinoplastia estruturada, a filosofia estruturada, ela é uma lojinha com vários tipos de nariz. Então, assim, é o nariz que a gente vai fazer para cada pessoa, é uma cirurgia muito mais delicada. A outra cirurgia você faz em 1 hora, 1h20, essa cirurgia a gente faz em 4, 5, 6 horas. E aproveitando a oportunidade, eu pedi que o Dr. Eric também me examinasse e desse algumas dicas a respeito do meu nariz. Será que eu vou precisar de um nariz novo? Vamos conferir. A primeira coisa que a gente como nós vamos criar uma ideia do seu nariz, é se você vê algum problema no seu nariz. Então nós vamos tirar uma foto mais técnica, tá? Com uma luz mais técnica, pra gente dar uma analisada aqui na tela, o que a gente vê no seu nariz que a gente conseguiria fazer. Pra gente dar aquela definição das linhas dorsais do nariz de frente, aquelas linhas de luz, a gente vai ter que deixar esse ângulo um pouco mais marcado aqui perto, retificar esse dorso aqui, mudando o ângulo dele para a pessoa saber, ó, aqui é o dorso, aqui é a ponta. E subir um pouquinho essa curvatura do nariz, amenizando, para ela não encontrar com esse sulco nasogeniano, que é esse sulco que acaba envelhecendo a gente com o tempo. De acordo com o especialista, é possível aparentar menos idade quando a cirurgia é bem orientada e feita por profissionais experientes. Um estudo nos Estados Unidos comprovou essa teoria. As pessoas dentro do meio social dela, que não sabe que foi operado o nariz, achando a pessoa mais nova, tá? Eles também fizeram com pessoas aleatórias e todo mundo sem saber que foi feita uma rinoplastia, mostrando que essa pessoa aparece mais jovem, 3 a 5 anos, tá? Então isso daí é muito bacana. O nariz, ele tá no centro do rosto, né? Então assim, as modificações dele com o tempo, o envelhecimento da face, o nariz é uma estrutura que muda muito a anatomia dele com o envelhecimento e ele denota algumas coisas que faz você parecer mais velho. E olha só, o primeiro filme de ficção gravado em órbita estreou nos cinemas russos. O título do filme é Vizov, que simboliza a corrida espacial entre Moscou e Washington. Vizov, ou O Desafio em tradução livre, é simbólico da longa corrida espacial entre Moscou e Washington. Para realizar o filme, que conta a história de uma cirurgiã enviada à Estação Espacial Internacional para operar um cosmonauta ferido, uma atriz e um diretor foram até a estação em outubro de 2021, onde permaneceram em órbita por 12 dias. O projeto
foi realizado de forma rápida para se antecipar a uma iniciativa americana liderada por Tom Cruise. O filme se tornou motivo de orgulho para Moscou em meio a uma rivalidade espacial com Washington que remete aos tempos da Guerra Fria. O longa foi coproduzido pela agência espacial russa Roscosmos e pelo canal de televisão Pervy Canal. As cenas foram gravadas no módulo russo de 230 M3 da ISS e a participação de 3 cosmonautas russos na estação dão um efeito de autenticidade ao longa. Para produzir os 50 minutos de filme, o diretor Klinchpen, que foi responsável pela câmera, luz e som, registrou 30 horas de gravações. O protagonismo fica com a atriz Yulia Peresild, um dos principais nomes da indústria cinematográfica russa. E a temperatura média global ficou 1,15 graus Celsius acima da era pré-industrial. O índice preocupa, pois é muito próximo de 1,5 graus Celsius, meta para 2030, considerada limite seguro. Mesmo antes dos dados serem divulgados, a agência da ONU já havia divulgado que o mundo não estava nem perto do nível e do ritmo das reduções de emissões de metano necessárias para conseguir limitar a elevação das temperaturas na Terra. O aumento da temperatura fez com que o ano passado fosse um dos mais quentes de toda a história. E tudo isso tem uma explicação: o aumento contínuo das concentrações de gases de efeito estufa e o acúmulo constante de calor. Em 2022, a seca contínua na África Oriental, as chuvas recordes no Paquistão e as ondas de calor recordes na China e na Europa afetaram dezenas de milhões, causaram insegurança alimentar e impulsionaram a migração em massa e custaram bilhões de dólares em perdas e danos. Segundo os cientistas, esses já são reflexos do aquecimento global, que trará graves consequências ao planeta com impactos ambientais e sociais, como o aumento dos níveis do mar, ondas de calor e desertificação. Além disso, a média global chegar a 1,15 graus Celsius acima da era pré-industrial deixa o mundo muito próximo da margem segura das mudanças climáticas, de 1,5 graus Celsius, aumento máximo da taxa média de temperatura global definido para este século, para evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem por causa da crescente emissão de gases na atmosfera. Apesar disso, diversos especialistas alertam ao longo dos últimos anos que as medidas vistas como fundamentais para que o aquecimento do planeta não ultrapasse essa taxa vêm sendo implementadas num ritmo considerado insuficiente. Ainda de acordo com o relatório apresentado pela agência da ONU, as geleiras do mundo derreteram a uma velocidade acelerada no ano passado, um fenômeno que parece impossível de ser impedido. O derretimento ocasionou uma perda em média de mais de 1,3 metros de espessura entre outubro de 2021 e outubro de 2022, uma perda muito maior do que a média dos últimos 10 anos. E desde 1970, as geleiras perderam cerca de 30 metros de espessura. O nível do mar também atingiu recordes, com uma elevação média de quase 5.000 milímetros por ano entre 2013 e 2022, o dobro de entre 1993 e 2002. Temperaturas recordes também foram registradas nos oceanos, onde termina cerca de 90% do calor retido na Terra pelos gases do efeito estufa. Segundo especialistas e estudiosos, isso determina um grande risco para o futuro mundial. O esporte tem o poder de unir famílias e diferentes gerações. Vamos conhecer agora 2 histórias que mostram que o amor pelo futebol vai muito além das 4 linhas. Olha só. A paixão pela bola ultrapassa gerações e renova o público do esporte mais popular em todo o mundo, o futebol. Aqui em São Paulo conheci 2 famílias que se uniram ainda mais por meio da modalidade que mais mobiliza e emociona o brasileiro. Elas guardam na memória e no coração cada história dos gols, vitórias, derrotas e títulos. Na zona leste da capital paulista, pai e filho compartilham um amor pelo São Paulo.
Gustavo, de 12 anos, é incentivado pelo pai, Brito, a jogar futebol. Mas o menino vai além disso. Ele respira e vive o esporte o tempo todo, até em situações bem inusitadas. Quando alguns eventos, algumas festas, tem uma quadra, o Gustavo desaparece. Ele vai para a quadra jogar futebol. Esquece dos doces, esquece da comida, esquece de beber refri, esquece tudo, esquece até dos pais. Ele desaparece. Desde os 4 anos de idade, o coração do Gustavo bate mais forte pelo São Paulo. Ele guarda com carinho até hoje a primeira camisa que ganhou do time e outros itens de sua coleção. Quando eles me deram essa camisa, eu fiquei muito feliz. Só que quando eu experimentei, a camisa vinha na minha canela. Essa bola amarela de futebol, ela é muito especial para mim. Eu ganhei no mesmo ano que eu ganhei a camisa, em 2014, mais ou menos. E a minha tia sabe que eu sou fã do Pato e do Rivelino. E ela pediu para autografar a bola. E tá aqui, ó. Tá autografada pelo nome do Pato e pelo nome do Rivelino. E eu fiquei muito feliz. O torcedor mirim já esteve no Morumbi e ele contou como foi a experiência emocionante de pisar no estádio e vibrar com o tricolor paulista. Contra o Sport, eu lembro que o jogo terminou 0-0 e eu fiquei muito bravo, não queria falar com ninguém depois que eu voltei no Morumbi. E principalmente essa razão porque eu lembro que o São Paulo teve um pênalti marcado e eu tava muito ansioso para fazer o gol. A gente tava gravando e tudo, ia ser o Nenê que ia bater. Quando o Nenê foi bater, ele foi tentar bater, acho que cavadinha, e o goleiro defendeu. Eu fiquei muito bravo. E a paixão pelo futebol não é transmitida apenas de pai para filho. Uma avó de 83 anos até hoje incentiva seu neto a amar cada vez mais o seu clube do coração, o Palmeiras. Já no centro de São Paulo eu conheci o Elcio, um jornalista e escritor que nem era tão apaixonado pelo futebol, mas com a insistência da vovó Adirce, passou a acompanhar o Palmeiras em todos os momentos. Desde os anos difíceis na Série B do Campeonato Brasileiro até a atual fase vitoriosa da equipe a partir de 2015. A primeira memória que eu tenho com o Palmeiras é quando a minha avó materna, Dona Dirce, né, ela me deu uma camisa ali no início dos anos 90, uma camisa ali da época que o Palmeiras foi campeão paulista 2 vezes, campeão brasileiro 2 vezes, em 93 e 94. E minha avó sempre incentivou que a gente, eu e meus irmãos, torcêssemos para um time de futebol. Óbvio que por eu ser o primeiro neto, ela tentou e conseguiu passar a paixão dela pelo Palmeiras, né, que vem desde moça. A relação da avó com o neto foi a base para nascer essa paixão pelo Verdão. A dona Adirce age como toda boa torcedora raiz. Ela corneta jogadores, treinadores e dirigentes e debate todas as partidas do clube com o Elcio, fazendo aquela resenha após jogo. Tenho a oportunidade de ter a minha avó viva, com quase 84 anos, e a gente assiste jogos juntos, a gente fala no telefone sempre que acaba um jogo, ganha um título. Eu levei minha avó em 3 jogos, o primeiro deles foi em 2011, Palmeiras e Corinthians. A minha avó e minha mãe, a dona Giza, elas viriam para São Paulo em 2015, assistiu o jogo, foi assim, um momento muito emocionante, que nós somos campeões da Copa do Brasil, né? Foi um jogo super tenso. Eu gostei tanto das histórias sobre a vovó Adirce que eu pedi para que ela gravasse um vídeo pra gente. Quem está falando aqui é uma palmeirense de 83 anos e que sempre procurou estar informada de tudo o que acontece com você. Sejam avó e neto, pai e filho, o que prevalece sempre é o amor e o carinho entre os familiares. Sentimentos que transcendem a disputa dentro das 4 linhas. O esporte, ele só agrega. Ele agrega saúde, ele agrega união, ele agrega amizade, ele agrega respeito, ele agrega as pessoas, seja de classes sociais diferentes, rico, pobre. O futebol, ele tem esse poder. O
esqueleto de um tiranossauro rex gigante foi vendido em Zurique, na Suíça, por mais de 6 milhões de dólares em um leilão. Acredita-se que ele tenha cerca de 67 milhões de anos. Medindo 3,9 metros de altura e 11,6 metros de comprimento, o esqueleto do antigo carnívoro que vagava pela Terra há milhões de anos é apenas a terceira criatura desse tipo já colocada em leilão e a primeira na Europa. O esqueleto foi vendido por 4 milhões e 800 mil francos suíços, menos do que seu valor estimado entre 5 e 8 milhões, mas o seu preço de venda foi maior devido ao prêmio e às taxas do comprador. O proprietário da maior casa de leilões da Suíça disse que os restos do dinossauro foram acompanhados pela avaliação de um paleontólogo alemão. 2 outros modelos de Tiranossauro Rex descobertos na América do Norte, chamados Sue e Stan, foram vendidos por 8 milhões e 400 mil e 31 milhões de dólares, respectivamente, em 1998 e 2020. Após 30 anos de investimentos e de luta contra a caça furtiva, um conservacionista sul-africano cansou e colocou em leilão a maior fazenda de rinocerontes do mundo. I've used all my life savings. Gastei minhas economias, passei 30 anos investindo nessa população de rinocerontes e agora acabei ficando sem dinheiro. I finally run out of money. O empresário, que construiu seu patrimônio no setor de turismo, comprou o primeiro exemplar ao se aposentar. Agora, ele possui mais de 2.000 rinocerontes brancos do sul e 8.000 hectares de terra. John acredita que gastou 150 milhões de dólares no projeto e espera que outra pessoa continue com a fazenda. We have a very good breeding record and we have a very good protection record. So somebody could go on. Temos um histórico muito bom de criação e proteção, então alguém pode continuar fazendo isso e expandir para mais e mais rinocerontes. Alguém poderia fazer isso com muita facilidade. Minha preocupação é que, infelizmente, no mercado negro, um chifre de rinoceronte morto ainda vale mais do que um rinoceronte vivo. Isso me preocupa muito. That worries me very, very seriously. No mercado clandestino, os chifres podem custar até 60 mil dólares o quilo. Apesar de reprimir a caça furtiva em parques nacionais, quase 450 rinocerontes foram mortos na África do Sul no ano passado, um pouco menos do que em 2021. O lance inicial pela fazenda, que será leiloada a partir de 26 de abril, será de 10 milhões de dólares. Na Bélgica, um grande tapete roxo de flores fluorescentes foi palco da diversão de diversos cervos. Vamos ver. Todos os anos, em abril, os turistas visitam a Floresta Encantada para ver as flores desabrochando por um período de 7 a 10 dias. Após o curto período em que as flores desabrocham, as folhas começam a crescer, bloqueando a luz do sol e dando aos visitantes uma janela de tempo muito curta para testemunhar a cena fabulosa. De acordo com a administração do parque, pisar nas flores é a pior coisa que se pode fazer nessa época do ano. Sem choro nem trauma. Assim se tornaram as cirurgias de pequenos pacientes depois da ideia de um médico de Divinópolis, em Minas Gerais. O otorrino conseguiu transformar o medo em diversão. Pode até parecer estranho, mas os pequenos heróis na sua tela são pacientes mirins, prestes a entrar em cirurgia. A ideia da fantasia por cima do avental foi do Dr. Leandro Brandão, um otorrino mineiro que decidiu trocar o trauma causado pelo ambiente pré-cirúrgico por uma bela lembrança. Mudou muito minha vida, porque ficou mais fácil de entrar com a criança, não me deixou traumatizado, assim, eu não fico sofrendo também junto com os pacientes. E a criança, né, não fica com essa memória ruim de mais um acesso ao sistema de saúde que dá medo, que doeu, né? Que doer que nada! O Léo, de 3 aninhos, amou a experiência. Gostei. Olha ele aí todo eufórico entrando na sala de cirurgia de capa de herói. E a máscara do Batman. Fantasia completa para ganhar o poder que todo super-herói tem de sobra: a coragem.
coragem não é não ter medo, coragem vão mesmo com medo. E aí agora com essa capa de coragem aqui, você vai conseguir enfrentar esse medo aí. E aí eles esquecem, né? Até que estavam com medo. O doutor conta que tomou a iniciativa depois de um pré-cirúrgico traumatizante até para ele. É uma menininha que chama Alana, ela agora já está grandinha já. E foi com ela que, assim, é o que ficou na minha memória mais, assim, a entrada dela, sabe? Foi quando eu lembro de decidir, assim, nunca mais faço isso na minha vida. De pegar ela e entrar com ela chorando muito, né? E a mãe lá fora. E ainda eu estava assim, chegando no hospital, tinha uma regra diferente de que não podia entrar os pais, aí que eu tive que brigar bastante para conseguir fazer isso, mudar, sabe? E ele conseguiu. A mãe do Léo, por exemplo, teve esse direito durante a cirurgia do filho, mas com a tática usada pelo cirurgião, nem foi necessário entrar na sala. E aí, quando o Dr. Leandro chegou com as fantasias para ele escolher, né? Ele tinha me falado que estava desanimado, o Léo, e quando ele viu a fantasia, ele falou que ficou animado de novo. Então, já me deu, assim, um alívio, né? Aí ele já foi, nem olhou para trás, foi correndo com ele pelo corredor, e eu fiquei ali emocionada, porque o meu medo ainda existia, né? Mas, ao mesmo tempo, com o coração tranquilo de que, pelo menos, ele não teria nenhum trauma, né, com essa experiência. É um tratamento humanizado que faz toda a diferença. Eu acho que é tentar me colocar no lugar, né, da criança, dos pais e reconhecer que a criança, ela está entendendo o que está acontecendo, ela tem o direito de ser tratada com respeito, né? Então não é para fazer graça que eu estou fazendo isso, não é para parecer, né, nada disso. Eu faço isso porque ela merece, a criança tem que entrar lá e ser tratada de um jeito que... Porque para criança tudo tem que ser brincadeira, tudo que a gente vai fazer tem que ser na brincadeira. Os negócios funcionam melhor. E a técnica deu tão certo que o médico passou a comprar caixas de fantasias para doar para os pacientes. O doutor Leandro resolveu postar em suas redes sociais alguns vídeos da nova rotina dele com os pequenos pacientes. A intenção era dividir a ideia com colegas de profissão e profissionais de outras áreas que também trabalham com crianças. Só que a estratégia criada por ele fez tanto sucesso que ele acabou ganhando milhares de seguidores. Só a página dele no Instagram tem hoje mais de 120 mil. E vídeos de atendimentos como esse aqui têm milhares de visualizações, curtidas e comentários carinhosos. Que sensacional seu contexto de super-heróis. Poxa, que lindo o seu trabalho. Foi Deus que lhe enviou com esse dom de atender as crianças com tanto carinho e amor. O que eu fico emocionado é justamente porque todo mundo para um tempinho da vida e vai lá, faz questão de ir lá, entra no Instagram e me manda uma mensagem agradecendo, dando parabéns, né? Dando parabéns para minha mãe tá super emocionada também, que toda hora chega mensagem para ela. E eu acho que isso que é bonito, assim, sabe? De estar tocando muita gente e muito profissional de saúde, para eles verem que tem outro jeito também de fazer. E ele diz que é tão simples e ainda pode copiar. O colega me perguntou se podia fazer isso, porque, pelo amor de Deus, o único motivo de eu ter postado é para que outras pessoas vejam que dá para fazer diferente, né? Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor, né? Às vezes inventam outra brincadeira ou faz igualzinho, da mesma pessoa compra mesmo, não tem problema, não importa. O que eu achei é que quanto mais a gente fizer, melhor. Acho que é isso que é legal. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!